O homem ainda estava vivo dentro do B-17, mas já não conseguia sentir as mãos. A máscara de oxigênio começava a congelar no rosto. O metal da fuselagem parecia sugar o calor do corpo mais rápido do que qualquer roupa conseguia devolver. E, lá fora, o avião continuava subindo para mais de 8.000 metros, como se aquilo fosse só mais uma missão normal. É isso que quase sempre some quando a gente pensa na Flying Fortress. A imagem clássica é a do bombardeiro enorme, das metralhadoras, da formação fechada sobre a Europa. Mas para muita tripulação, o inimigo não começava quando os caças alemães apareciam. Ele começava horas antes, no frio dentro do próprio avião. É o inverno de 1942 para 1943. A 8ª Força Aérea Americana opera a partir de bases no interior da Inglaterra. Campos de aviação improvisados no meio de fazendas, com pistas de concreto molhado e hangares que mal seguram o vento. Antes do sol nascer, centenas de homens acordam, vestem várias camadas de roupa, pegam suas máscaras de oxigênio e sobem em aviões que vão levá-los a mais de 8.000 metros de altitude, sobre a Europa ocupada, em direção a alvos industriais no coração da Alemanha. Essas missões duram 6, 8, às vezes 10 horas. E do momento em que o B-17 decola até o momento em que volta para a Inglaterra, cada tripulante usa máscara de oxigênio. Não por precaução, porque sem ela, em poucos minutos, ele apaga. A cabine não é pressurizada. Lá em cima, o ar já não serve para um ser humano respirar sozinho. Só que o oxigênio era apenas o primeiro problema. A 8.000 metros, a temperatura do lado de fora do avião podia cair para 40, 50, 60 graus negativos. Se você comparar com o freezer da sua casa, ainda não chega perto. Agora imagine passar horas dentro de uma fuselagem de metal sem isolamento térmico, com vento entrando por frestas, usando equipamentos que também congelam. Era isso que existia dentro de um B-17 em missão. Se você olhar os cinejornais da época, a imagem é outra. Tripulações sorrindo na frente das aeronaves, uniformes limpos, música heróica, cartazes de recrutamento mostrando jovens confiantes, prontos para defender a liberdade. A propaganda americana precisava disso. O país precisava de voluntários, precisava de moral. O que esses cartazes não mostravam vinha depois de 4 horas de voo a menos 50. Homens tremendo nos assentos, dedos que primeiro perdiam a cor, depois escureciam, máscaras de oxigênio congelando no rosto, artilheiros tentando puxar o gatilho sem conseguir sentir as mãos. E havia um número que ninguém gostava de repetir em voz alta. Um em cada 3 tripulantes de B-17 não completava uma tour de 25 missões. Não um em cada 10. Um em cada 3. Parte disso era fogo inimigo, claro. Caças da Luftwaffe. Flak explodindo ao redor da formação. Mas havia outro assassino dentro do próprio avião. O frio. O ambiente em que aqueles homens passavam horas, presos dentro da máquina que deveria mantê-los vivos. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar a 1934, quando o B-17 foi desenhado, e a altitude parecia um escudo, não uma sentença. A ideia original era simples. O exército americano queria um bombardeiro capaz de defender a costa dos Estados Unidos contra frotas inimigas. A Boeing ofereceu uma resposta elegante: voar tão alto que caças e baterias antiaéreas não conseguissem alcançar a aeronave com facilidade. Se você está a 8.000 metros de altitude, o inimigo embaixo parece muito menor. Em 1935, o protótipo voou pela primeira vez. Em 1941, o B-17E entrou em produção com torres de metralhadora, blindagem reforçada e poder de fogo em todas as direções. A imprensa americana adorou. Os generais adoraram. O nome Fortaleza Voadora não soava como exagero, soava como promessa. Era uma máquina de US$ 300.000, carregava 10 homens e, em teoria, podia se defender sozinha enquanto levava bombas até o alvo. E o frio? No papel, o frio também estava resolvido. Os generais faziam uma conta simples: oxigênio comprimido para o ar rarefeito, roupas pesadas para proteger o corpo e trajes aquecidos ligados à rede elétrica do avião para manter o calor. 3 problemas, 3 soluções. Parecia engenharia sólida. A indústria americana entrou em ação. Fábricas em todo o país produziram centenas de milhares de trajes aquecidos, macacões elétricos que cobriam o corpo inteiro e se conectavam a tomadas no interior do avião. Westinghouse fabricou. GE fabricou. O governo comprou, embalou e mandou o equipamento para as bases na Inglaterra. O detalhe é que ninguém testou aquilo em voo real a 8.000 metros. Os engenheiros fizeram testes em câmaras de pressão, laboratórios e ambientes controlados. Mas uma câmara de pressão não reproduz um estilhaço de flak abrindo um rasgo na fuselagem a menos 50. Não reproduz um gerador sobrecarregado, parando no meio de uma missão de longo alcance.
não reproduz 8 horas seguidas de vibração, vento, gelo e tensão de combate. E o B-17 piorava isso pela própria distribuição dos homens dentro da aeronave. O piloto e o copiloto ainda ficavam numa área relativamente protegida. Mas artilheiros de cintura, artilheiro de cauda, navegador e bombardeador passavam longos períodos em posições onde o metal, o vidro e as frestas deixavam o frio entrar com ainda menos barreira. Ou seja, a mesma missão congelava a tripulação inteira, mas algumas funções eram punidas de forma ainda mais brutal, justamente quando a aeronave mais precisava delas. Nos primeiros meses de operação, em 1942, a ilusão ainda se sustentava. As missões eram mais curtas, os alvos estavam mais próximos. O moral era alto, esses homens estavam voando nas máquinas mais sofisticadas que os Estados Unidos tinham produzido até então. As perdas por frio existiam, mas entravam nos relatórios como baixas de combate. O Departamento de Guerra não queria dizer ao público americano que tripulantes estavam morrendo congelados dentro dos próprios aviões. Mesmo assim, os relatórios médicos começaram a chegar. Médicos de campo documentaram casos de frostbite severo, hipotermia e tripulantes incapacitados antes mesmo de alcançar o alvo. Os relatórios foram arquivados. A campanha aérea não podia parar por causa de um problema de aquecimento. Só que no inverno de 1943, quando as missões se alongaram e a guerra aérea se intensificou, aquilo deixou de ser um defeito desagradável e virou uma armadilha em escala industrial. Com a Operação Point Blank em pleno vigor, os alvos passaram a ser Schweinfurt, Regensburg, Bremen, cidades muito mais profundas dentro da Alemanha. As tripulações começaram a passar 8, 9, 10 horas seguidas a menos 50. Foi aí que o sistema cedeu, não por uma falha isolada, por várias ao mesmo tempo. A primeira era a sobrecarga elétrica. O B-17 tinha torres de metralhadora, rádios, sistemas de navegação, bombas e outros equipamentos puxando energia do mesmo gerador. Quando os trajes aquecidos entravam na conta, o sistema podia simplesmente não aguentar. O gerador caía, e quando o gerador caía, o aquecimento morria sem aviso. A segunda falha era mecânica. Os aquecedores individuais, fabricados por empresas como Westinghouse e GE, usavam válvulas internas para regular o fluxo de calor. Essas válvulas congelavam. A terceira vinha do combate. Um único estilhaço de fleck podia romper um duto de ar quente dentro da fuselagem. Às vezes bastava um furo. O ar gelado entrava direto na cabine e o calor sumia. Quando um traje falhava, o relógio começava a correr. Primeiro vinha o formigamento nos dedos, nas orelhas, no rosto. Depois a dormência. E quando os dedos dormiam, o artilheiro deixava de operar a metralhadora, não por medo, mas porque já não conseguia sentir o gatilho. Em seguida, aparecia a neblina mental. Pilotos e navegadores perdiam clareza. Erravam leitura de instrumentos, demoravam para reagir. Então vinha uma das cenas mais cruéis de todas. A máscara de oxigênio congelava por dentro. O fluxo de ar diminuía ou parava. O tripulante podia morrer asfixiado, podia morrer de hipotermia, ou podia sofrer as duas coisas quase ao mesmo tempo. Em casos extremos, o frostbite era tão severo que dedos e orelhas quebravam quando eram manipulados. Não é figura de linguagem. Era tecido congelado se partindo. Um artilheiro da cauda que sobreviveu descreveu o que viu ao olhar para o companheiro de posição. Olhei para o artilheiro da cauda e ele estava coberto de gelo, os olhos abertos, não piscava. Levei 1 minuto para perceber que ele estava morto. 1 minuto, dentro de um avião em formação, em plena missão de combate, com outros homens ao redor. E ainda assim levou 1 minuto para entender o que estava vendo. Era esse o interior de uma fortaleza voadora no inverno de 1943. E no dia seguinte, a ordem continuava a mesma. Preparem os próximos homens. A missão continua. O alto comando sabia do problema. Ira Iker sabia. Depois dele, Jimmy Doolittle também soube. Os relatórios chegavam às mesas deles com regularidade. Médicos de campo descreviam tripulantes que precisavam ser carregados para fora dos aviões porque não conseguiam dobrar os joelhos. Mãos que não serviam mais para nada. Homens que pousavam em silêncio e nunca mais voavam. Também existiam soluções melhores. Coletes aquecidos mais confiáveis foram testados ainda em 1943. Funcionavam melhor. Mas a produção em massa só começou em 1945. Luvas com aquecimento químico, simples e relativamente baratas, também foram propostas. Alguns documentos registram o motivo da recusa em uma palavra seca: custo. Custo. Em janeiro de 1944, algumas unidades da 8ª Força Aérea já registravam algo impossível de esconder. Em missões de longo alcance, até 40% das baixas não vinham do fogo inimigo. Vinham do frio. Ao mesmo tempo, a qualidade dos substitutos caía. Os veteranos que ainda estavam vivos tinham recebido meses de treinamento. Sabiam vestir o traje,
ligar o sistema, reconhecer sinais de falha. Muitos dos homens que chegaram em 1944 tinham, em média, 2 semanas de preparo. Alguns nunca tinham voado acima de 5.000 metros antes da primeira missão sobre a Alemanha. Pensa no que isso significa. Sua primeira vez acima de 8.000 metros também era a sua primeira entrada em combate. E esses homens ainda podiam cometer erros fatais sem perceber. Há casos documentados de tripulantes que desligavam o aquecimento durante o voo, achando que estavam poupando energia ou combustível. Em terra, essa lógica parece razoável. A 8.000 metros, ela podia matar em menos de meia hora. Se existe uma data que concentra tudo isso, é 14 de outubro de 1943. Na Segunda Batalha de Schweinfurt, 291 aeronaves decolaram da Inglaterra para atacar as fábricas de rolamentos de esferas que alimentavam a indústria de guerra alemã. 77 B-17 foram abatidos, o maior número de perdas em um único dia da história da 8ª Força Aérea. Mas há outro número por trás desse ataque. Nas aeronaves que voltaram, centenas de tripulantes chegaram com baixas por congelamento. Nos aeródromos ingleses, mecânicos e médicos encontraram cenas para as quais ninguém tinha sido treinado. Havia homens que precisavam ser cortados dos assentos. O frio tinha colado roupas, cabos e equipamentos ao metal da aeronave. Eles estavam presos onde tinham passado as últimas horas. Alguns já estavam mortos. Outros sobreviveram e carregaram aquilo pelo resto da vida. No dia seguinte, a ordem voltou a descer pela cadeia de comando. Preparem os próximos homens. A missão continua. Existe um nome famoso na história da 8ª Força Aérea, Robert Rosie Rosenthal, do 364º Esquadrão. Ele completou 52 missões. Quando você lembra que a maioria não chegava nem perto da 25ª, esse número parece absurdo. E era mesmo. Rosenthal virou a exceção que aparece nos livros. Mas a história maior é a dos outros homens. A maioria dos que morreu de frio dentro de um B-17 não tem rosto conhecido, não tem foto de museu, não tem capítulo próprio. Nos registros oficiais, muitos entraram apenas como mortos em combate. As famílias receberam a carta padrão. Seu filho morreu servindo seu país com bravura e honra. E ponto. A carta não dizia que ele talvez não tivesse sido atingido por um Messerschmitt. Não dizia que ele poderia ter passado horas congelando dentro de uma fuselagem de 40 toneladas. Não dizia que os companheiros, presos na mesma cabine, muitas vezes não tinham como fazer nada além de seguir em frente até a pista na Inglaterra. Em 1944, algumas coisas começaram a mudar, mas tarde demais para muita gente. A chegada do P-51 Mustang, com alcance suficiente para escoltar os bombardeiros até Berlim e voltar, reduziu drasticamente as perdas para os caças alemães. Pela primeira vez, muitas formações tinham cobertura durante boa parte do trajeto. Isso diminuiu um tipo de morte. O frio, porém, continuou ali. Os trajes elétricos melhoraram um pouco. Algumas versões eram mais confiáveis. Ainda assim, nunca chegaram em número suficiente e nunca cedo o bastante. A cabine pressurizada, que resolveria o problema na raiz, só apareceria no B-29 e depois se tornaria padrão no pós-guerra. Para os homens que voaram entre 1942 e 1945 nos B-17 sobre a Europa, essa solução simplesmente não existiu. Então, quando você olhar uma foto antiga de um B-17 com a tripulação posando na frente do avião, sorrindo para a câmera, lembre do que aquela imagem não mostra. Muitos daqueles homens não voltaram. E muitos dos que voltaram, voltaram com dedos inutilizados, com lesões permanentes e com lembranças que quase nunca contavam em casa. O inimigo não estava apenas do lado de fora, nos caças da Luftwaffe ou no flak alemão. Ele também aparecia dentro do próprio avião, no ar rarefeito, no metal congelado, na máscara que travava, no traje elétrico que apagava sem aviso no meio do inverno europeu. Essa é a parte da guerra aérea que quase nunca aparece nos cartazes, nos cinejornais ou nos resumos rápidos da história. Se você quer entender o que realmente significava lutar em uma guerra no ar, inscreva-se. Toda semana contamos a história que os livros não contam.